Vamos iniciar com a apresentação com o secretário executivo Luciano Brasileiro. Excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Saulo Holanda, em nome do qual saúdo os demais vereadores, as demais autoridades aqui presentes, Cipimol, a presença de Yane, Márcia e Janaína, senhoras e senhores, bom dia. O motivo dessa nossa audiência é apresentar as contas, com o encerramento do terceiro quadrimestre de 2022, nessa audiência pública, da prestação de contas consolidada das metas fiscais do município referente ao exercício fiscal do ano passado, 2022. Essa apresentação está um pouco prejudicada porque a gente não está tendo um recurso de audiovisual. Aí eu peço desculpa a todos para irem acompanhando conforme a minha fala. Eu sou Luciano Brasileiro, secretário executivo da Fazenda. Aqui em nome da secretária da Fazenda, Mirela Almeida, estaremos fazendo a apresentação desse relatório fiscal referente de forma consolidada ao exercício de 2022. A base legal para essa audiência é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, de 4 de maio do ano 2000, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, que define que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo, tanto do município quanto dos estados, demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente, que é o nosso caso, nas casas legislativas, estaduais e municipais. Esse relatório, que nós já disponibilizamos para a Câmara Municipal de Olinda e está disponível também no portal da transparência do município, trata-se do anexo 1, artigos 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Período é o consolidado no terceiro quadrimestre, setembro a dezembro do ano de 2022. O primeiro quadro informacional que nós trazemos é o quadro do total das despesas com pessoal do exercício. A receita corrente líquida durante o exercício 2022, de janeiro a dezembro, totalizou em R$ 817.467.652,59. O artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um limite prudencial de 51,30% a incidir sobre o total da receita corrente líquida. Nesse caso, para uma receita corrente líquida aferida de R$ 817.467.652,59, 51,30% do limite prudencial apontaria para R$ 419.360.905,78. E essa mesma lei, no mesmo artigo 22, estabelece como limite máximo 54%. Que seria R$ 441.432.532,40. O município aplicou nesse gasto, despesa total com pessoal, nesse período de janeiro a dezembro de 2022, 49,09%, o que totalizou em R$ 401.286.239,86. Como visto nesses números, ficou abaixo do limite prudencial, 49,09%, ficou abaixo do limite prudencial, que é 51,30%, consequentemente abaixo do limite máximo, que é 54%.
O segundo quadro que nós trazemos, e a gente já tem feito isso nas vezes anteriores, em audiências similares, é o demonstrativo do montante aportado ao Fundo de Previdência, da Previdência Social do município. A gente sabe que o município de Olinda tem uma previdência própria. Essa previdência tem duas massas, uma massa financeira e outra capitalizada. A massa capitalizada, ela é superavitária, o que significa dizer que a contribuição mensal, tanto dos segurados como do patronal, é suficiente para cobrir suas despesas com o salário dos aposentados. Já a outra massa, a massa financeira, que corresponde a mais de 90% em termos quantitativos de vida, ela é deficitária, ou seja, a arrecadação da contribuição patronal e da contribuição dos segurados não é suficiente para pagamento da folha. Isso leva o município todo mês a aportar um recurso para a cobertura dessa folha de pagamento mensal. Essa cobertura, ela tem sido feita de forma pontual, né, ao longo dos meses. Iniciou-se praticamente em 2017, quando o fundo ele deixou de ser, do ponto de vista financeiro, suficiente para a cobertura da folha, até a gestão atual, né, até os dias atuais. Dessa forma, a gente traz a progressão, do ponto de vista financeiro, do aporte necessário à cobertura desses fundos. E eu sempre trago os últimos 4 anos. Então, 2019, o município aportou para garantir ao fundo financeiro, para garantir pagamento dos salários dos aposentados, R$ 68.423.626,75. Em 2020, foram aportados R$ 79.943.219,51. Em 2021, R$ 81.329.753,13. Em 2022, foi necessário a gestão implementar algumas medidas legais cabíveis para tentar minimizar o crescimento desse impacto financeiro nas contas públicas. E foi encaminhado um projeto de lei aqui para a Câmara Municipal, e esse projeto foi aprovado, alterando as alíquotas de contribuição, tanto do servidor quanto do município, a patronal. E aí hoje o município está trabalhando com a alíquota máxima patronal, né? Isso tem um lado positivo, porque reduz o aporte, consequentemente diminui o impacto no gasto com o pessoal, porque o aporte conta 100% como aplicação em despesa de pessoal. Porém, do ponto de vista financeiro, desculpe a expressão popular, é trocar 6 por meia dúzia, porque a gente deixa de aportar, mas financeiramente o valor é o mesmo, porque ele sai sob a forma de contribuição patronal. Sendo assim, o aporte teve uma diminuição em 2022, né? 2021, como eu falei, foram R$ 81.329.753,13. Em 2022, caiu o aporte para R$ 76.067.730,97. Como o Simpimol está presente, cabe ressaltar que esse foi um dos motivos, né, por conta da aprovação da lei, que o município se sentiu seguro em mandar aqui para a Câmara um projeto de lei com reajuste de 34% em 2 parcelas de 17 em abril e 17 em setembro, né, maior do que
o aumento dado no salário base, no piso, né, do corpo docente, né, dos professores. Até porque, né, como se é sabido, né, tanto no fundo capitalizado quanto no fundo financeiro, os professores que possam estar nessas duas massas, eles têm direito à paridade salarial, né, o que significa dizer que aumento dado ao professor da ativa repercute na mesma proporção aos professores aposentados. Se a gente associar, né, se a gente fazer uma análise nesses dois quadros que eu apresentei anteriormente, o gasto com o pessoal e o quadro do aporte, se a gente não tivesse tomado essa medida, né, através desse projeto de lei, de aumentar a alíquota patronal, né, então o que a gente repassou a título de contribuição patronal teria sido o aporte, consequentemente o índice de gasto com o pessoal teria passado do limite prudencial e isso teria impedido, dentre outras coisas, da gestão dar os reajustes que nós efetivamente concedemos tanto à categoria dos professores como às demais categorias, né? Por exemplo, o SISMO, que é o outro sindicato, né, que cuida das demais categorias, né, do município, também nós concedemos um aumento acima da inflação em duas parcelas, 50% em abril, 50% em setembro. Limite de despesas com operação de crédito. É a minha próxima demonstração. Como se foi dito, né, a nossa receita corrente líquida no exercício de 2022 foi R$ 817.467.652,59. As operações com limite de crédito na resolução 043/2001, no seu inciso 1º, no artigo 7º do Senado Federal, estabelece um limite máximo de 16% para os municípios. O que é que significa dizer? Que o município não pode fazer operação de crédito superior a 16% da sua receita corrente líquida. Então, como a nossa receita corrente líquida foi de 817 milhões, 818 milhões, um valor assim redondo, 16% apontaria para R$ 130.794.824,41. Em 2022, não havia nenhuma operação de crédito efetivada. Então, Olinda teria essa condição de captar, a título de operação de crédito, qualquer que fosse o valor limitado a 130 milhões. Né? Não captou nada, mas encaminhamos na LOA, né, uma possibilidade para a realização de uma operação de crédito num programa Finisa, que está em andamento para o exercício desse ano, no montante de 45 milhões. Aí nós podemos observar que se nós tínhamos, no ano passado, condição de captar crédito no montante de 130 milhões, obviamente esse ano a captação, caso venha a se efetivar, de 45 milhões, está muito aquém dos 130 milhões disponíveis para a Prefeitura tomar. O nosso próximo quadro é limite de despesas com antecipação de receita orçamentária. Esse limite é estabelecido no artigo 10º da Resolução 43/2001 do Senado Federal. Esse limite é de 7% da receita corrente líquida. Na nossa receita de 817 milhões, corresponderia de 7% a R$ 57.222.735,68. O que é que significa dizer? Que Olinda, em 2022, poderia ter antecipado da receita de 2023 até 57 milhões. Nós não antecipamos nada.
O próximo quadro é referente à previsão, realização. A gente faz um paralelo, né, do que foi previsto em termos de arrecadação na nossa LOA, né, na Lei Orçamentária Anual de 2022, e o que efetivamente nós realizamos de janeiro a dezembro, né, efetivado com a consolidação agora no terceiro quadrimestre. A previsão total das nossas receitas correntes estabelecidas na LOA foram de R$ 911.298.703,26. O valor realizado até o terceiro quadrimestre, de forma consolidada, foi de R$ 946.751.799,83, ou seja, 3,89%. Eu diria para vocês, assim, com muita satisfação, é uma conquista muito grande do nosso município e mostra que as nossas previsões, né, ao longo desses 5, 6 anos, né, que a gente vem apresentando, ela vem evoluindo e hoje, como foi agora em 2022, demonstra que a Fazenda, e aí Secretaria Executiva da Fazenda com a Secretaria Executiva de Planejamento, né, sob o comando da Secretária da Fazenda e da Gestão Governamental, Mirela Almeida, né, e sob a batuta do prefeito professor Lupécio, a gente tem sido quase que cirúrgico nas nossas previsões. E muito com a ajuda aqui da Câmara, né, que tem sempre recebido e acolhido os nossos números, mesmo depois de todas as discussões cabíveis, né, quando do encaminhamento da LOA. Então, você estabelecer, né, na Lei Orçamentária Anual uma receita corrente líquida, né, 5, 6 meses antes do exercício, que Olinda vai aferir em todas as suas fontes que compõem, né, em todas as rubricas de receita, que compõem o conjunto de receitas corrente líquida, um montante de R$ 911.298.703,36 e realizar R$ 946.751.799,83, ou seja, 3,89% a mais, né? Quer dizer, a gente projetou 3,89% menos do que efetivamente a gente aferiu. Então, um percentual muito próximo do projetado. O próximo quadro, a gente estratifica essas receitas. Aí eu estratifico, primeiramente, com base na natureza da fonte. As receitas tributárias, IPTU, ISS, Imposto de Renda retido na fonte, taxas, ITBI. Dessas receitas, nós temos lá no orçamento a previsão de R$ 185.668.731,84. Realizamos R$ 215.100.406,67, 15,85% a mais. Contribuições, tanto para o Fundo da Previdência, como a principal contribuição que a gente tem fora do Fundo da Previdência é a contribuição da iluminação pública. A gente previu R$ 43.260.000, arrecadamos R$ 46.023.983,69, 6,39% a mais. As receitas patrimoniais, laudêmios, aplicações financeiras, etc. Previmos R$ 24.843.449, arrecadamos R$ 30.119.932,20, 21,24%. Esse crescimento de 21,24% nas receitas patrimoniais mostra que houve uma reação muito bem observada, né, na economia do município de Olinda no exercício passado.
né? Porque a movimentação econômica ela é muito facilmente demonstrada nessas arrecadações. Transferências correntes, oriundas dos entes federais e do Estado, do ente federal e do Estado, como FPM, ICMS, PVA e IPI. A receita prevista foi de 240.563.000. A receita realizada, R$ 293.365.468,18, 19,95% a mais. E as receitas de capital, R$ 108.778.143. Realizamos R$ 41.209.858,72, ou seja, 37,88% apenas das receitas orçadas. Né? Aí, em tese, parece ter havido uma grande frustração. Cabe a gente, então, explicar o que seriam essas receitas de capitais. Essas receitas de capitais são receitas oriundas da captação de recursos de convênio, tanto junto ao governo estadual quanto ao governo federal, né, através dos ministérios, e também das emendas parlamentares, tanto também das emendas oriundas dos deputados estaduais, como a nível federal, as emendas parlamentares dos deputados federais e dos senadores. Aí, como é que tem ocorrido, né? A gente, para não ter um problema, digamos assim, técnico orçamentário, que é conseguir captar uma emenda e não ter previsão orçamentária para a realização, a execução orçamentária dessas emendas, normalmente a gente superestima esse orçamento, né? Porque diante de uma captação não prevista, a gente não tem, como eu falei, esse problema técnico de faltar orçamento para a gente materializar a emenda. Quando nós assumimos a Fazenda, né, a gestão do professor Lupécio, a gente tinha um montante parecido, de um pouco mais de 100 milhões, como previsão nas LOAs. Vocês podem acessar as LOAs anteriores, 2021, 2020, 2019, 2018, é sempre acima de 100 milhões para dar essa condição técnica de materializar todas as possibilidades de captação ao longo do exercício de convênios e emendas. E em 2017, numa audiência como essa, a gente fazendo a prestação de contas do terceiro quadrimestre, também do terceiro quadrimestre, só que do exercício de 2016, ou seja, de uma gestão anterior do professor Lupécio, a gente viu que o total, em termos percentuais, do valor orçado era inferior a 5%. Ou seja, Olinda não tinha uma histórica assim expressiva de captação de recursos a títulos de convênios e emendas parlamentares. Então, hoje, com esse percentual aí próximo de 40%, a gente já mostra que Olinda está sendo bem, digamos assim, acolhida, né, pelos órgãos superiores, né, tanto o governo estadual, né, como o governo federal, isso secretarias e ministérios, e também pela Assembleia, né, pelos deputados estaduais, que compõem a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e pelos deputados federais e senadores, que compõem o Congresso Nacional. O próximo quadro, eu estratifico ainda mais as receitas. Começo a estratificar agora as receitas tributárias. Aí eu trago as três principais: IPTU, ISS e o ITBI. O IPTU
Previmos para 2022, na lei orçamentária anual, na LOA, R$ 33.990.000. Arrecadamos R$ 39.293.233,42, 15,60% a mais. ITBI, R$ 7.296.632 foi o valor previsto na LOA. Arrecadamos R$ 8.291.140,38, 13,63% a mais do ITBI. E a nossa principal receita da arrecadação própria é o ISS. Previmos R$ 75.260.000. Arrecadamos R$ 93.087.976,76, que totaliza 123,69, ou seja, 23,69% a mais. Isso também é um forte indicador da reação na economia de Olinda, da nossa cidade, no exercício passado. Deus permita que ela volte a continuar progredindo também nesse exercício. O olindense agradece. Estratificando agora as receitas de transferência, das transferências diretas até o terceiro quadrimestre. FPM, previmos R$ 88.655.000, realizamos R$ 131.397.460, 48,21% a mais. ICMS, R$ 124.771.200. Fomos cirúrgicos e bastante conservadores na previsão dessa rubrica de receita. Aferimos R$ 125.290.943,23, ou seja, 0,42% apenas acima. IPVA, R$ 30.732.800. Arrecadamos R$ 36.257.078, 17,98%. IPI exportação, R$ 404.419.986, 3,96%. Essa arrecadação, comparada com outros municípios, por exemplo, aqui da região metropolitana, como é o caso de Goiânia, Olinda quase não tem significância alguma, né? Porque nós não temos indústria. Olinda fortemente é comércio e serviços. E o FEP, Fundo Especial de Petróleo, R$ 1.663.000, aferimos R$ 3.537.862,28, 212,74. Isso se deu por conta do aumento da distribuição do royalty originado lá naquelas questões do pré-sal. Obrigado, vereador. Fundeb. Fundeb é outra rubrica que a gente tem sido bastante cirúrgico na projeção. O ano passado, projetamos, está na nossa LOA, né, de 2022, R$ 124.022.127. Aferimos R$ 125.952.188,57, ou seja, 1,56% acima do que foi previsto. Foi por isso que o município de Olinda foi o primeiro município no estado de Pernambuco a anunciar um aumento para todos os professores, em todas as faixas. Olinda não só deu aumento a quem estava abaixo no piso e a quem estava no piso, deu para todas as faixas. Então, Olinda deu os 34% em duas vezes, 17% em abril, 17% no mês de setembro, né?
acreditando fortemente na realização da sua previsão orçamentária. E aí a gente vê que foi bem cirúrgico, né? Estava prevendo 124, arrecadamos 125, ou seja, 1,56%. Cabe destacar também que quando a gente garante, acredito que até que eu já tenha falado nisso, mas cabe sempre estar destacando, quando a gente garante reajuste aos professores, né, com base no recurso do Fundeb, a gente tem garantido, né, através de uma previsão próxima da realizada, né, uma previsão bem trabalhada, né, bem estabelecida, a garantia, né, de se dar esse reajuste para o professor da ativa. Porém, né, se a gente não tiver também êxito nas demais arrecadações, né, a gente não teria como repassar para o aposentado, que termina impedindo de se dar reajuste só considerando o Fundeb para os professores da ativa. Porque mesmo o Fundeb garantindo dar o reajuste para os professores da ativa, se a Olinda não tiver outras fontes de recursos, como é que ela vai pagar os aposentados que têm paridade? Né? Então, é sempre uma análise complexa, né? Porque a gente tem que ver aporte, né? Tem que ver o quantitativo efetivo que está com paridade, né, dentro da massa financeira, em particular da massa financeira, que ela é deficitária. Temos também que ver o impacto desse aporte, né, com o reajuste no índice de gasto com pessoal, e tudo isso é analisado, considerado e levado em conta quando da negociação. Até porque não caberia, por exemplo, a gente fazer apostas mais arriscadas e faltar, em termos de recursos próprios, mesmo garantindo do Fundeb, faltar a capacidade de honrar com a folha do pessoal aposentado. Próximo quadro é a contribuição de iluminação pública, até o terceiro quadrimestre, né, também de forma consolidada no exercício 2022. Tínhamos previsto R$ 17.179.000, realizamos R$ 19.808.860,05, 15,31%. A grande maioria dos senhores e senhoras vereadores, vereadoras do município sabe que tem sido uma luta grande, em particular da Fazenda, com a concessionária de energia elétrica na cobrança dessa contribuição. Primeiramente, para que ela preste conta mensal, como a própria legislação da contribuição imputa, coisa que a concessionária não vinha fazendo. Chegamos até a abrir um processo fiscal junto à empresa Neoenergia, para que isso fosse atendido, bem como com acesso a essas informações, a gente poder fazer, tomar algumas medidas, né, no sentido da gente melhorar a eficácia na cobrança dessa contribuição. E estamos agora apresentando um crescimento de 15,31%, né, fruto desse trabalho, né? E isso fez com que, em boa parte, a gente viabilizasse uma parceria público-privada através da Caixa Econômica, que está se consolidando, né, que tem como fonte, para viabilizar economicamente essa parceria, né, que é para a requalificação de todo o parque de energia elétrica do município de Olinda, que é uma promessa do professor Lupécio, que ele vem noite e dia cobrando de todos, né, o esforço para que
isso venha se materializar e, graças a Deus, né, e também a ajuda aqui da Câmara, que aprovou a lei da PPP, né, graças também ao crescimento dessa arrecadação, né, esse montante passou a ser interessante para uma empresa privada investir aqui no município, em particular nessa requalificação de todo o parque de iluminação. Né? Então, estamos já em tratativas com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né, onde todos os números foram apresentados. O Tribunal de Contas, em audiências específicas, nos pediram outros números, outras informações, fornecemos, tiramos todas as dúvidas, estamos aguardando agora, acredito eu, que deva estar acontecendo nos próximos dias, no máximo semanas, né, a anuência do Tribunal de Contas para a gente dar continuidade ao processo licitatório que irá escolher a empresa parceira. E outras taxas e emolumentos, também consideradas receitas tributárias, R$ 35.143.048 reais. Realizamos R$ 38.839.872,70, 10,52% a mais. Passamos agora para as obrigações, digamos assim, compulsórias, as aplicações compulsórias. Então, desse total de receita corrente e líquida, a gente verifica as receitas vinculadas tanto para a educação quanto para a saúde, sendo a educação a aplicação vinculada mínima de 25% e na saúde 15%. Aí a aplicação de recursos na educação das receitas vinculadas, R$ 534.028.862,54. Eu estava explicando no outro momento ao Simpimol que nem toda a receita corrente líquida a gente pode considerar como receita vinculada para a aplicação dos 25%. Então, a gente viu que a receita corrente líquida de Olinda ficou perto de 900 milhões, mas só 534 milhões, 28.862,54 foram considerados receitas vinculadas conforme a legislação estabelece. Nesse montante de receita vinculada, o mínimo aplicado, que seria 25%, totaliza em R$ 133.507.215,64. Olinda aplicou R$ 135.229.582,55. Ou seja, algo em torno de 2,5 milhões a mais, 5,32% da receita realizada, vinculada à realizada. Aplicação de recursos na saúde, também tem receitas vinculadas próprias. As receitas vinculadas para cálculo das aplicações na saúde do município totalizaram em R$ 520.541.807,78. O valor mínimo a ser aplicado, 15%, R$ 78.081.271,16. O valor que efetivamente Olinda aplicou, R$ 85.308.508,64. Ou seja, 7 milhões e 300, mais ou menos, acima do mínimo aplicado, que representou 16,38%. Os próximos quadros, eu vou trazer do valor previsto das despesas por secretaria, quanto nós aplicamos. Para não ficar cansativo, se os senhores vereadores me permitirem, eu irei passar só o valor do orçamento anual e o percentual da aplicação. Pode ser? Pode ser, presidente?
Então vamos nós. Procuradoria-Geral do município, 12.694.000. Olinda aplicou 99,91%, ou seja, 0,9% apenas a menos. Gestão de pessoas e administração, 16.162.000, seu orçamento anual, aplicamos 99,41%, ou seja, 0,59% a menos. Fazenda, 56.532.000, aplicamos 56.152, 99,33, 0,67% a menos. Secretaria de Governo, R$ 6.584.614, aplicamos 98,38, 62% a menos. Educação, R$ 74.255.151, aplicamos 79,91, ou seja, 0,9% a menos. Saúde, R$ 85.958.285, aplicamos 99,24, 0,76% a menos. Patrimônio e Cultura, 8.309.000, aplicamos 91,87, ou seja, 8,23% a menos. Segurança Cidadã, R$ 12.715.266,78, aplicamos 0,98% a menos. Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos, R$ 9.743.076,32, aplicamos 1,16% a menos. Comunicação, R$ 4.906.709,17, aplicamos 2,07% a menos. Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, R$ 2.313.445, aplicamos 8,20% a menos. Meio Ambiente e Planejamento Urbano, R$ 8.204.619,58, aplicamos 1,04% a menos. Secretaria de Obras, R$ 20.320.963,70, aplicamos 0,78% a menos. Gestão Urbana, R$ 77.062.509,12, aplicamos 1,41% a menos. Esporte e Juventude, R$ 1.690.691,04, aplicamos 1,52% a menos. E, por fim, Mobilidade Urbana, R$ 8.591.537,08, era o valor previsto para essa secretaria, aplicamos 0,22% a menos. Com essas informações, com esses quadros, eu encerro a minha apresentação e me coloco à disposição dos senhores e da senhora vereadora, doutora Denise. Obrigado a todos. Queria agradecer ao secretário executivo Luciano Brasileiro e agora abrimos as discussões. O vereador que quiser discutir, vereador Jesuíno Araújo. Senhor presidente, Vossa Excelência vai dar tempo, minuto, fica à vontade. Não, 3 minutos não. Audiência, presidente. 3 minutos não dá para nada, presidente. 3 minutos você fala. Isso é audiência. Eu perguntei a Vossa Excelência não, perguntei ao presidente. Se Vossa Excelência está ofendido, mas foi com Vossa Excelência não. Vossa Excelência está ofendido. Então, se você 3 minutos, você usa seus 3 minutos. Eu perguntei ao presidente. Se Vossa Excelência for presidente, é Vossa Excelência vai. Tá certo. Tá certo, vereador, Vossa Excelência. A gente vê aqui a elas. Bom dia a todos os vereadores. A gente vê aqui a apresentação da Secretaria da Fazenda, né? E a gente vê que houve um aumento considerável, aí, como foi colocado, né, de 3,89 a mais, né, do arrecadado. E a gente vê várias situações ainda
né, carecendo de ajuda, e a gente não consegue entender como a Prefeitura de Olinda ela consegue arrecadar a mais, mas ainda peca nas mesmas situações que acontece há anos, né, dentro do mandato dessa gestão, como até mandato de outras gestões também. A gente vê hoje postos de saúde, senhor secretário, sem remédios, né, onde a gente vê lá, unidade básica de saúde, o básico não existe, né, como soro, como esparadrapo, como gases, e a gente vê que teve um aporte maior aí de 7 milhões a mais na saúde, mas a gente não consegue visualizar um atendimento nos postos de saúde a contento da população. Então, a gente vê os postos, como disse, sem remédio, a gente vê postos sem atendimento odontológico, né? Às vezes tem um material, mas não tem um dentista, às vezes tem o dentista, mas não tem um material, né? A gente vê, e ontem eu fiquei abismado, secretário, e como faz parte também da Secretaria da Administração, né? A secretária Mirela, que é da Fazenda e da Administração do município. Ontem a gente fez uma visita nos cemitérios, tanto de Guadalupe como de Águas Compridas, e assim, a gente ficou abismado com o que a gente viu. A gente recebeu diversas denúncias, recebe diversas denúncias de moradores que precisam enterrar seus familiares na cidade de Olinda, principalmente esses moradores aqui da Cidade Alta, e sempre não tem vaga, né? E a gente encontra ontem, como a gente encontrou, a parte de ossuário público totalmente lotada de ossos. Hoje, 33 gavetas que existiam lá, que dá 33 gavetas, mas são duplas cada um, então dá 66 pessoas, hoje está sendo ocupada por ossos, né, de pessoas que já faleceram, depois de 2 anos é retirado. E a gente não... E o pior, os ossos expostos, né, as pessoas que vão lá, inclusive eu tive já 2 vezes lá acompanhando funeral, e a gente vê ossos expostos, crânio exposto, entendeu? E a gente não consegue visualizar esse recurso todo que a prefeitura ela arrecada. Fardamentos escolares, kits escolares não chegaram aí eu acredito que as professoras estão aqui presentes e possa passar essa informação, se chegou ou não. Até a semana passada não tinha chegado. Crianças autistas na cidade precisando de auxiliares para poder ter um acompanhamento melhor, né? Várias obras paradas, e a exemplo da UPA, que diversas vezes foi colocada para a inauguração e não foi inaugurado. A contribuição de iluminação pública com aumento também bem favorável à gestão, mas a iluminação pública, a empresa que presta serviço, né, não dá um serviço a contento aos moradores, a demora é grande para troca de iluminação, né, e quando troca, no outro dia, vários momentos que é trocado, no outro dia já não funciona novamente, e a partir do momento que a prefeitura, eu acredito que contrata, e aí é uma pergunta para o secretário, quando a prefeitura paga, ela paga por cada troca de iluminação, né, pela quantidade. Então, se a prefeitura, se a empresa troca uma iluminação hoje e amanhã ela queima, ela pagou pela troca e vai ter que pagar novamente, porque você não consegue, né, eles não fazem a substituição sem cobrar. Então, isso é uma situação complicada, né, e entre vários motivos, né, dessa situação, né, eu queria saber, e aí é uma pergunta, né, o que de fato aconteceu para o Tribunal de Contas multar os gestores, tanto o prefeito como a ex-secretária da Fazenda, por parte de repasse, e na justificativa do Tribunal de Contas, a multa ela se deu de acordo por os registros contábeis estavam inadequados, né, das previsões matemáticas, em desacordo, transparência reduzida da gestão de investimentos, que é justamente o repasse, e a gente vê que em 2022 diminuiu o repasse, né, reduzindo a gestão de investimento, funcionamento inadequado dos órgãos colegiado, deliberativo e fiscal.
né? Então, assim, a gente precisa saber realmente o que aconteceu, né? Eu estou perguntando aqui para o secretário porque as informações que a gente faz... Vou encerrar, senhor presidente. Vou encerrar. Os pedidos de informação que a gente faz para as secretarias, a gente não consegue ter o retorno. Tanto é que todos os pedidos de informação, quando passa um prazo de 30 dias, a gente está encaminhando para o Ministério Público e para que a gente possa também ter o apoio do Ministério Público com esses pedidos de informações. E para finalizar, senhor presidente, o secretário falou na questão de emendas parlamentares, né? E aí eu vejo que várias emendas parlamentares foram colocadas, a exemplo aqui do vereador Jesuíno, que conseguiu emendas com o ex-deputado federal Daniel Coelho, emendas essas que estão em caixa, né? Estão em caixa da prefeitura, mas a prefeitura não consegue executar ruas, não consegue executar, feito a gente ver o posto do Alto da Bondade parado, e foi uma emenda nossa, e a gente não consegue visualizar. Então, a prefeitura está recebendo as emendas e a prefeitura não está conseguindo realizar. Então, eu quero saber por quê, o que é que está acontecendo, para que a gente fique sabendo e repasse para os moradores. No mais, presidente, eu agradeço pelo tempo e agradeço a todos os vereadores. Muito obrigado. O próximo, o vereador Vinícius Castelo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Bom dia, seu secretário Luciano Brasileiro. É muito importante ter a sua vinda aqui, sempre para poder prestar contas do município. Gostaria já começando fazendo um apelo ao presidente, né, em relação à própria audiência, sobre a importância da gente manter esse diálogo aberto, porque é uma audiência pública onde a fala precisa ser estabelecida, né, e a conversa, o diálogo, principalmente porque o secretário trouxe muitos questionamentos, teve muito tempo para poder falar sobre a cidade, e eu acho que a gente precisa também ter esse retorno enquanto parlamentar dentro da cidade. Eu vou fazer alguns questionamentos e eu gostaria que o senhor pudesse anotar algumas questões para que a gente não se perca nesse diálogo, por gentileza, senhor Luciano. E aí eu vou fazer com base, inclusive, no SINCOF, que foi a prestação que vocês fizeram, do Sistema de Informação Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. E aí é começar com o resumo da execução orçamentária do período referencial do 6º bimestre. A gente vê na página 1 da prestação que vocês mandaram, sobre receitas orçamentárias, que o imposto de taxas, o saldo de contribuição, de melhorias, ele é zero. E aí eu gostaria de entender, né, que atenção a administração tem referido, principalmente porque o prefeito Lupécio, ele é campeão em está expondo aí que está sempre nas ruas, nos bairros, né? E é importante a gente observar porque ele está lá zerado, né? A gente nota que a cidade ela arrecada mais de 17 milhões de contribuição de iluminação pública, e aí eu queria saber se de fato com essa arrecadação se existe a necessidade mesmo do PPP, né? Se é para tanto, gostaria dessa resposta, né? Sobre a rúbrica de exploração de patrimônio imobiliário do Estado, está no valor de 5.509.000 e eu queria saber se é possível o senhor destrinchar, porque não me faz perceber para onde é que esse recurso está indo, no que é que está sendo utilizado. A receita declarada de 10.947.000 a título de concessão de direitos, também na página 1ª, ela também precisaria ser detalhada. Gostaria do SINCOF. Eu posso mandar para Vossa Excelência. Pronto. Entendi. É porque, de fato, né, como é uma prestação que vocês mandaram, e como a gente, enquanto parlamentar, também recebe tudo de maneira imediata, é muito difícil que a gente estabeleça esse diálogo, né? Uhum. Deixa eu só concluir, porque eu acho que são tantos questionamentos. Aí era bom que você fosse anotando para poder, tá? Sobre a receita orçamentária da página 12 da página 2 do próprio SINCOF, né, aponta-se a operação de crédito do mercado interno de 45 milhões de reais. E aí eu queria saber se esse valor é empréstimo da Caixa Econômica, para que está sendo utilizada a referida receita, né, e haja visto também se está sendo utilizada em 2022, porque a título de realizar uma tomada de crédito que não será realizada em exercício, né? E aí eu queria saber quais são as condições do empréstimo em relação aos 45 milhões. Sobre a receita orçamentária da página 3 do próprio documento, a gente nota que as despesas recorrentes com encargos sociais e de pessoal atingiu 450.873.374 reais e 43 centavos, o que é extremamente admirável para uma gestão que entrega pouquíssimos serviços. E aí eu queria saber, né, onde é que está esses serviços prestados diante de um valor que a gente sabe aqui e que tem na prestação que existe.
O demonstrativo de execução de despesas de funções e subfunções da página 7 do próprio documento, ele mostra que a gente tem 113 milhões apenas com a administração, enquanto o planejamento e o orçamento ele leva um pouco mais de 150 mil reais. Né? E aí a gente nota que 110 milhões são gastos com apenas a administração em geral. Ademais, nada é gasto com o controle interno da administração. É R$0 que consta lá. E aí, né, a gente mostra que precisa ser revisto esse tipo de destinação orçamentária. Na rúbrica de segurança pública, a gente nota que tem pouco mais de 500 mil reais destinados em 2022 para a defesa civil, mesmo que a gente, ano passado, tenha passado por toda a destruição dentro das comunidades e que a gente esteja ameaçado com as fortes chuvas que vão vir. E aí a gente precisa questionar, não vai aumentar esse valor? 500 mil realmente é o básico para poder fortalecer a atuação da defesa civil dentro da cidade? Né? Na assistência social, os gastos com pessoas com deficiência é zero. Zero, não tem nada lá, e vocês prestaram essa informação, e aí eu quero alertar a Denise, a Jesuína Labanca, que inclusive a gente participou de uma audiência agora, e a gente nota que, de fato, falta interesse da própria gestão em destinar recursos para essa pauta de pessoas com deficiência. Já na assistência, o gastos com assistência comunitária alcançou 19.466.000 e aí a gente precisa também destrinchar esses valores, né? Gostaria que o senhor pudesse também destrinchar, porque não tem especificando para onde é que está indo esses recursos. O demonstrativo de execução de despesas e funções e subfunções da página 8, ele aponta que os gastos são de mais de 183 milhões de reais, e a pergunta que fica é como é que está sendo gerido esses valores, né? Porque não é pouco. A gente tem farmácias populares que não têm remédios dentro da cidade, assistência básica que não funciona e diversos locais que estão sendo defasados e um valor considerável de 183 milhões. Concluir. Quanto? Tem 1 minuto para concluir. Tu pode ir? Obrigado, vereador. E aí, só para poder dar continuidade, a gente tem a honra de ter professoras aqui, e aí eu gostaria de prestar informação de que é uma surpresa eu observar que, inclusive, nesse documento, a gente tem a destinação de 233 milhões de reais investidos no município de Olinda, e apenas 31 milhões na educação infantil. E aí a gente nota que as creches e as faltas de vagas também é a falta, né, de realocação dos orçamentos que existem na cidade, mas que não funciona, porque a gente vai para as escolas e sabe que não tem melhorias dentro da cidade. A gente não tem uma transformação onde a gente note que a educação tem avançado, muito pelo contrário. E recurso tem, só falta interesse aparentemente, né? Ademais, a gente tem um investimento de 400 mil reais na educação profissional. Muito pouco para o que é Olinda e muito pouco para o suporte que vocês, na qualidade de professores, precisam para atuar dentro da cidade. A gente tem para a cultura um apontamento de execução orçamentária de 13 milhões. A cultura é o carro-chefe de Olinda. É um dos investimentos e muitos do lucro da cidade poderia ser retornado para a própria manutenção de outras políticas. E aí fica aqui também essa informação, porque é muito pouco em comparação a outros gastos que a gente tem explicitado no documento. A gente vai para urbanismo e nota que tem 120 milhões de reais, e aí a gente nota que infraestrutura é essa? O que é que está sendo destinado para que o urbanismo possa ser uma pauta essencial? Né? Principalmente porque são 43 milhões de reais em serviços urbanos. A gente vai para a habitação, senhor secretário, e aí a gente nota que enquanto o próprio governo, em alinhamento com o Estado, está preparado para poder remover mais de 4.500 famílias de Fragoso e do entorno de toda a obra, bem como, né, também ali na contenção de Ouro Preto, a gente tem um orçamento de 53 mil reais para habitação, e esse orçamento nem foi utilizado. Está lá na prestação de vocês. Absurdo em comparação às demandas dentro da cidade. E para poder finalizar, a gente também tem a demonstração orçamentária na página 9, que a gente nota que a gestão publiciza que é completamente campeão, né, em saneamento básico. E a gente viu que orçou 11 milhões para poder prestar e executou apenas 7 no ano anterior. Agora, a gente tem na cidade um total de R$0 gastos com ciência e tecnologia. Também está na documentação. Falta interesse, falta vontade e falta recurso para essa área. Agora, para que a gente possa novamente entender como a cultura e o turismo é vista aqui na cidade de Olinda, ano passado foi destinado 600 mil reais para o turismo dentro da cidade. Muito pouco.
Muito pouco, e muito pouco. E aí, para poder finalizar, que é um outro pauta que a gente vai ter, a gente tem um demonstrativo de execução de despesa sob função na página 10, que consta 3 milhões de reais para o lazer na cidade de Olinda. E parece que tudo que acontece que envolve o lazer é pneu reciclado dentro da cidade. Porque não tem um investimento. Agora, vocês botam que tem 3 milhões de reais, a gente não vê o lazer, o turismo e a expansividade cultural sendo uma política efetiva dentro da cidade. Então, a gente vê que a prefeitura, enquanto fica pintando pneu, o prefeito que fica dizendo que está atuando dentro da cidade e os recursos que são realocados e muitas vezes não especificados, só está no papel. Porque as defasagens estão para tudo. O orçamento em muitas pastas aqui importantes sociais inexiste. E aí eu só gostaria de falar para Vossa Excelência... Peço que o senhor conclua. Só para poder concluir, presidente. Para Vossa Excelência que todos esses tipos de atuação são atuações ainda muito poucas, porque eu vou fazer questão de conversar diretamente com a secretária Mirella para poder me debruçar durante todo o ano, justamente com Vossa Excelência, para a gente poder realmente entender essas defasagens que são enormes, absurdas e que precisam e irão ser corrigidas, porque falta, de fato, uma seriedade para que a gestão municipal atue na construção e reconstrução da cidade de Olinda, porque, pelo que a gente consta, no documento apresentado por Vossas Excelências, não existe. Próximo vereador Jojó, o senhor tem 2 minutos. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, senhor secretário. É um prazer ter o senhor aqui. O pessoal aqui do sindicato. O que eu quero, eu vou simplificar a minha fala. Eu quero incorporar tanto a minha fala com a fala de Jesuíno, quanto a de Vinícius Castelo, o qual a gente faz base, nós somos dessa base de oposição. Agora, é uma oposição de construção, de melhoramento para os cidadãos olindenses, como a Dete Silva também faz parte. A gente discutimos tudo isso que o Jesuíno falou, as deficiências dentro dos bairros, na iluminação pública, na segurança, na qualidade de vida das pessoas na saúde, como o Vinícius Castelo também demonstrou os números exatos. Então, eu quero incorporar toda a minha fala para que não tome um tempo das pessoas que ainda têm a falar. Então, é isso aí. A gente estamos acompanhando de perto. A gente vai estar com essa comissão, sim, Vinícius, conversando com a secretária da Fazenda e dando esse apoio e trazer melhorias, né? Porque os números estão aí, os números exatos, como foi falado, mais de 3% de aumento. E a gente não vê esses aumentos aqui em várias situações dentro da cidade, como o Vinícius falou e o próprio Jesuíno. Nos demais, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Mais algum vereador? Mais algum queira... A palavra com o irmão Biá. Bom dia, Bruninho, por favor, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Dá para ouvir? Ok. Senhor presidente, antes de tudo, quero parabenizar aqui o nosso amigo, irmão e secretário Luciano Brasileiro pela apresentação. Vossa Excelência é um ótimo profissional. O professor Lopes tem acertado na sua escolha. E eu quero aqui parabenizar também a gestão do professor Lopes. Infelizmente, a oposição está fazendo o papel dela, porque ela não enxerga o que o prefeito vem fazendo. Então, é evidente que a oposição vai sempre procurar dificuldades para poder bater na gestão. Mas existe um ditado que diz assim, vereador Ricardo Souza: se eu fizer 99 e não fizer 100, não, a gente não presta. É a oposição aqui dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Ricardo Souza. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Queria registrar aqui, secretário, que a gente sabe que a dificuldade de gerenciar as finanças de um município como Olinda são enormes. Quando a gente vê que 25% da arrecadação tem que ser destinado para educação e a prefeitura investiu mais de 25% no último quadrimestre. Quando a gente vê que na saúde 15% tem que ser destinado para a saúde e a prefeitura investiu quase 17% em saúde
Então, a gente já consumimos aí mais de 41% do orçamento do município nesses dois locais, que são de suma importância. Tem que realmente ser gasto. Que saúde e educação não é gasto, é investimento. Então, foi feito um investimento por parte do município de quase 42% nessas duas dotações orçamentárias. E a gente enxerga aqui também que, quando foi recebida essa gestão, vivíamos num danado limite prudencial, no limite de comprometimento de folha de pessoal. A gente vivia no vermelho. Diversas vezes ali com o pé no calque. E hoje a gente gasta, investe em pessoal também, que é investimento, menos de 50%. Então, acho que é um malabarismo que a gestão tem feito para juntar tudo isso aqui. Aí você vem, 50%, vamos arredondar, tá? 49%. 49% com pessoal e 41% com educação e saúde. Então, a gente já vem aí para 90% do orçamento do município sendo consumido com isso. E ficam 10% para a gente fazer as demais coisas. Aí você tira o repasse da Câmara de Vereadores, que é 5%. 5% para a Câmara de Vereadores. Então, a gente foi para 95%. O município tem 5% do seu orçamento para fazer as demais coisas, inclusive tratar do nosso lixo. Que o nosso lixo ele é destinado para um centro de tratamento. Leva uma fatia grande do recurso. Nosso município ele é dificílimo de ser administrado. Precisamos de captação de emenda parlamentar, quase que na sua totalidade, para a gente poder, ou emenda parlamentar, ou destinação de verba do governo estadual, do governo federal, ou de algum esforço muito grande, como foi a gente conseguir fazer o FINIS aqui no nosso município, onde a gente vai ter um investimento num binário, onde vai gerar emprego, renda, melhorar a mobilidade urbana. Então, secretário, acho que a gente tem aqui realmente que acompanhar muito de perto e tentar enxergar a mágica que a Secretaria da Fazenda tem feito para a gente ter nesses 5% de investimento em outras áreas do nosso município. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente tem que agradecer em ter conseguido reduzir a folha de pessoal. Isso aqui, quando você reduz folha de pessoal, você consegue transformar isso em investimento em outras áreas. Agradecer por ter investido a mais do que a lei preconiza na saúde e na educação. Investido, não é gasto não, investimento. Então a gente tem aqui a agradecer e fazer o nosso papel de acompanhar, cobrar e fiscalizar. Esse aqui é o papel do vereador, tem que fiscalizar, tem que ser fiscalizado mesmo. Agora, a gente precisa também reconhecer, vereador Misael, os pontos de avanço da gestão. E eu reconheço, principalmente nessa questão de pessoal, onde Vossa Excelência conseguiu aí dar uma organizada e reduzir o número de gasto com folha de pessoal. E salientar também que o município de Olinda, para recompor o quadro, também já está fazendo concurso público, para a gente poder estar recompondo lá na Guarda Municipal, fazendo concurso público na educação também. E vou deixar aqui, que eu não podia me ofuscar desse debate, vou deixar aqui uma deixa, que eu não posso sair dele. Queria ver com Vossa Excelência, secretário, se a gente pode começar a planejar o pagamento do piso salarial da minha categoria dos enfermeiros, enfermeiras, parteiros e auxiliares de enfermagem. Então, queria que o senhor deixasse aí anotadozinho para a gente começar a ver a viabilidade do pagamento feito pelo nosso município do piso salarial da minha categoria profissional. Muito obrigado. Mais algum vereador que queira falar? Mais algum vereador que queira falar? Pronto. Então encerrado o vereador. Quem é a pessoa que vai falar? É a senhora Dona Márcia. Pronto. Passa a palavra para a Dona Márcia e depois para a Dona Janaína. Está ouvindo? Ok.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer o espaço concedido para a gente, enquanto entidade representativa da categoria de professores, para conversar sobre orçamento público. Isso a gente entende como um avanço, esse espaço concedido. Então, eu gostaria de agradecer os senhores vereadores, na pessoa do seu presidente, o vereador Saulo Holanda, e ao secretário da Fazenda, que nos proporcionou a apresentação dos dados ora apresentados. A gente só queria fazer algumas observações que a gente entende algumas limitações orçamentárias do próprio município, mas a gente precisa realmente tornar esse exercício com maior frequência, esse debate de audiências, para maiores esclarecimentos e entendimento, inclusive, da administração pública, da administração de gestão. Nós temos um quadro extremamente precário ainda da educação, a nível de estrutura. Tem alguns bairros, algumas áreas, que você tem ausência completa de atendimento, de financiamento e investimento na educação básica. Exemplo de cidade Tabajara, você falta escola, você não tem creche, você tem hoje o CAIC com salas que estão sendo divididas para poder atender a demanda de peixinhos, né? Então, o sindicato não trata somente da questão salarial, a gente também, inclusive como moradores, a maioria somos moradores de Olinda, a gente se preocupa muito com a administração da cidade e torce, logicamente, para uma melhor execução dos recursos públicos. Então, nós estamos à disposição, nós acompanhamos também, nós somos propositivos a nível de informações sobre a educação. Tá? Temos a Câmara de Vereadores sempre aberta, parceiros, sempre estamos conversando com a Comissão Especial de Educação, na pessoa da vereadora Denise Almeida, o vereador Jesuíno, o Vinícius, fazem parte da Comissão de Educação, mas é uma casa que sempre tem nos recebido, nos recepcionado com alguma frequência e de forma muito agradável, muito realmente receptiva. Mas esse exercício ele precisa ser praticado com maior afinco, até para a gente ter um entendimento melhor do que pode ser feito a longo prazo e de que forma a gente, como entidade da organização trabalhadora, realizar até pressão em outras instâncias, seja federal e estadual, para que a gente tenha investimentos maiores na cidade. Tá? Então, eu gostaria de encerrar aqui com isso e desejar que em breve a gente esteja participando da discussão da LOAS, em breve no próximo semestre. Obrigada. Próxima, dona Janaína. Bom dia a todos e a todas. Essa previsão orçamentária que vocês passou para a gente vê que a Olinda está melhorando, né? Mas a base de uma sociedade é a educação, uma educação pública de qualidade. E eu estou ultimamente no CAI, Conselho de Alimentação Escolar, estou lá como presidente, e uma das nossas demandas é a questão da merenda escolar, porque nós não temos profissionais específicos para a merenda. E sempre que a gente conversa com a secretária, ela diz que não tem recurso próprio para isso, que a Olinda não tem condição, mas a gente precisa modificar essa questão. Então, venho aqui pedir a vocês que tenha esse olhar, porque a questão da merenda é uma questão de segurança alimentar. Então, a gente precisa modificar isso. Temos que ter profissionais específicos para a merenda, gente. Em outros municípios a gente já tem. Então, é muito perigoso para nossas crianças ter um profissional que lida com limpeza e com merenda ao mesmo tempo. Tá certo? Então, eu venho fazer esse apelo a todos e todas aqui. Então, está encerrado os discursos. Só para... vou só concluir minha fala dizendo que ao secretário do Centro Brasileiro parabenizar o senhor e a secretária Mirela Almeida, que vem ali à frente
da Secretaria da Fazenda, pela apresentação e o acompanhamento que eu faço, eu vejo a dificuldade da arrecadação melhorou em 3, alguns por cento, mas a questão é que todas as categorias, como a Guarda Municipal, como o agente de trânsito, como a educação, como a saúde, todas as categorias que fazem parte do funcionário público do nosso município, ele vem querendo, todo ele querendo um reajuste, né? E esse reajuste você não consegue dar porque a receita, ela aumentou 3, alguma coisa, mas é a receita passada. E quando você passa, hoje eu recebi aqui, hoje não, a semana passada recebi os agentes de trânsito querendo também o aumento de salários, guardas municipais também querendo, e outras categorias, os agentes de saúde, os ACS e os ACE, que tiveram um aumento, foi um repasse do governo federal, e a prefeitura já teve que arcar também com um repasse para os contratados, né? Então a gente vê a dificuldade, a arrecadação ela acontece, melhorou, mas ela não acompanha o que toda categoria e o que o município também tem a necessidade de cumprir. Então a gente sabemos da dificuldade, pelo menos não empatou, né? Não foi a mesma coisa, melhorou, mas a gente sabe da dificuldade que a prefeitura tem à frente de todo esse trabalho. Então, encerro minhas falas, parabenizando mais uma vez a toda a equipe lá da Secretaria da Fazenda, em nome de Mirela Almeida e do senhor Luciano Brasileiro. E agora eu passo a palavra para o senhor fazer responder a pergunta de todos que foram faladas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jesuíno, vereador Vinícius Castelo, vereador Jorge Guerra, vereador Irmão Biar, vereador Carlos Souza, a Márcia, a Janaína, pelos questionamentos, e também ao presidente Saulo Holanda, porque é sempre uma oportunidade, né? Não cabe, numa audiência pública, a gente chegar aqui, falar, né? Depois fechar o notebook e sair como se uma explanação fosse suficiente, né? Então é sempre uma oportunidade. Generalizando os questionamentos, eu separaria em algumas coisas assim que está dentro das nossas condições, enquanto secretário executivo da Fazenda, responder assim de forma concreta, e outras considerações assim gerais e de forma específica caberia mais às outras secretarias, né? Então eu posso até falar em alguma coisa que, querendo ou não, os números passam por a gente, aí a gente efetivamente sabe. Por exemplo, o vereador Jesuíno colocou aqui a questão do cemitério, né? Aí, primeiro, um esclarecimento. O cemitério não é administração e nem é fazenda, é gestão urbana, a Secretaria de Gestão Urbana responsável pela administração do cemitério. Segundo, né, Olinda, a gestão do professor Lupécio, já em 2017, já nos primeiros meses, eu digo que no mês de março, a gente já enfrentou uma situação de dificuldade com essa situação do cemitério. Até internamente a gente comentou, né? Olinda não tem um espaço para nascer uma criança, né? Não teria uma maternidade, como também está sem espaço para o olindense ser enterrado. É uma situação assim bastante complicada. E essa situação complicou para o Brasil todo, né, com o aumento dos óbitos provenientes da Covid, que além de ter sido numa escala em pouco espaço de tempo, né, numa escala que nenhum município estava preparado, também exigiu uma série de condições sanitárias diferenciadas, né? E o que é que nós fizemos, né? A gente ampliou a rede, fazendo a contratação de serviços funerários privados, né? Cemitério privado a gente fez, e desapropriamos uma área, se eu não me engano, no bairro de Águas Compridas, posso estar enganado, eu estou falando aqui, né, porque eu sei
por conta da movimentação Águas Compridas. Eu sei por conta da movimentação financeira que termina chegando na fazenda, né? Desapropriamos uma área, e aí eu quero já parabenizar a iniciativa das outras secretarias, em curto espaço de tempo, inclusive da Procuradoria, viabilizar essa desapropriação, né? E conseguimos evitar que se instalasse o caos quando da Covid, sem ter onde Olinda enterrar principalmente os óbitos decorrentes da Covid-19. Então, a gente conseguiu equacionar e hoje a gente tem um outro cemitério, né? Ampliamos, porque ele já foi todo requalificado, né? O espaço já foi adequado, ampliando. Águas Compridas. Foram. Do lado. Águas Compridas não existia aqui na parte do lado, não. Então, do lado. Ela desapropriou e... Uhum. Agora... fez um convênio também com o cemitério metropolitano, lá no alto da... Foi esse convênio privado, né, que eu falei. Aí é só para esclarecimento e conhecimento, é até onde eu posso chegar nesse ponto. Com relação à troca de iluminação, a gente tem um contrato vigente com uma empresa, se eu não me engano, Real Energy. É a empresa que faz a manutenção do Parque de Iluminação de Olinda. Certo? Nesse contrato, toda lâmpada substituída tem garantia. Né? Se eles colocarem uma lâmpada, até porque a manutenção é deles, e essa lâmpada queimar, né, dentro daquele período de garantia, Olinda não paga por essa troca não, pela substituição não. Né? Tanto é que a gente tem uma equipe, né, que cuida efetivamente dessa manutenção, capitaneada por Pedro e André, engenheiro eletricistas, né? Que se você pegar um boletim de medição dessa empresa, vale a pena ver, porque você tem número do poste, da rua, data e hora que foi trocado, e tem mais. Muitas vezes tem até quem solicitou. Né? Então, foi solicitado pelo morador fulano de tal, tem lá o nome, foi solicitado pelo, às vezes é um outro secretário, solicitado pelo vereador fulano de tal, está tudo lá efetivamente registrado, quando foi atendido e tudo. Então, esse contrato é um contrato vigente. E, somando ao custo da iluminação pública, da energia gasta, né? E por ser esse parque, um parque antigo, majoritariamente com essa luz de mercúrio, né? Me permita aí a falta de conhecimento nessa área, que não é nem de longe a minha praia. Tá? Isso torna o consumo de energia elétrica no município muito alto e também eleva bastante a necessidade de manutenção. Tanto é que aponta também para um custo de manutenção altíssimo. Aí já respondendo uma colocação do vereador Vinícius Castelo, com relação se com o aumento da CIP é necessário a PPP, ainda se torna necessária a PP, claro. Tá? O aumento da CIP viabilizou economicamente, né, o estudo para tornar essa parceria interessante, né, porque nenhum investidor privado vai formalizar uma parceria pública se ele não tiver, se ele não vislumbrar dentro do espaço-tempo, né, estabelecido no estudo de viabilidade, um retorno do seu investimento. Né, um retorno do seu investimento. Por isso que a gente teve que fazer todo um esforço, né, para a melhoria dessa contribuição e, consequentemente, atender esses requisitos da PPP. Né? E por que a gente, com esse aumento de recurso, a gente não faz com as próprias pernas?
não temos condição. Requalificar quase 30 mil pontos, ou seja, transformar em LED quase 30 mil pontos, Olinda teria que fazer uns 2 Finisa de 45 milhões. Tá? Isso é impossível. E não teria, ao longo do tempo, por exemplo, a gente está fazendo uma PPP, o norte de uma PPP é 15, 20 anos. Tá? A gente não teria como fazer um investimento, um financiamento para a iluminação pública de 15, 20 anos. Né? Sequer a gente tem uma linha específica, muito menos uma linha sem garantia real, ou fazer apenas como garantia a CIP, a contribuição da iluminação pública. O vereador Jesuíno colocou também a questão do caso de uma multa sobre a questão previdenciária do município. Também, especificamente, não é a minha área, mas eu posso, acredito, dar algumas explicações. Primeiro, a gente tem que entender que a contabilidade de um fundo previdenciário se faz, em muito, com base num estudo técnico feito por um profissional chamado de atuário. Tanto é que o nome desse estudo se chama estudo atuarial. Então, nós, quando assumimos a gestão do professor Lupécio em 2017, a Previdência era um fundo, não era uma autarquia, como é agora, né? Vocês aprovaram um projeto de lei transformando o fundo para ser administrado por uma autarquia. Né? Então, foi constituída, através do projeto de lei, a autarquia. Mas, quando nós chegamos, era o fundo, e esse fundo era administrado pela Secretaria da Fazenda e da Administração, que era uma secretaria só à época. Hoje não, hoje a gente tem, né, como vocês sabem, 2 secretarias, Secretaria da Fazenda e Gestão Governamental, quem cuida do orçamento, né, com 2 executivas, executiva da Fazenda, que cuida da contabilidade, das finanças e da arrecadação, né, do tributário. E a Secretaria de Gestão Governamental, executiva de gestão governamental, que cuida das 3 peças orçamentárias, né, o PPA, a LDO e a LUA, né, bem como do monitoramento. E a Secretaria da Administração, que agora é Secretaria de Gestão de Pessoas e Administração. Era essa secretaria quem geria, à época, o fundo de previdência do município, com as 2 massas, a financeira e a capitalizada. E tinha toda uma equipe vinculada a esse fundo. E o atuário, à época, em 2016, era um terceirizado. Não era um profissional da equipe. Até porque Olinda tem carência até de contador. Agora, mesmo para a gente atender a uma recomendação do Tribunal de Contas, que o contador geral e os contadores dos fundos têm que ser contador concursado do município, não pode ser servidor. Então, a gente teve uma dificuldade enorme hoje, né, e até antes dessa recomendação, a Olinda já tinha nomeada, né, a nossa gestão, a gestão do professor Lupécio, né, através da secretária Mirela Almeida, a gente já até tinha nomeado, né, uma servidora, Luciana Tagino, como a contadora geral do município, servidora do município. Mas a função do atuário não só não tinha no nosso quadro, como se vocês olharem para os outros municípios, não tem atuário do quadro efetivo. Mas se você olhar, por exemplo, a capital, Recife, não tem atuário do quadro efetivo. O atuário é terceirizado. Ok? E o que é que faz o atuário? Esse estudo técnico, vereador. É o atuário que faz esse estudo técnico. Todo ano, né, o atuário consolida, através dessa projeção, que é uma projeção atuarial, né, ele faz essa projeção e apresenta esse parecer, é um parecer técnico, é uma nota técnica com esse estudo, certo?
ao Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência, de posse desse documento, anexa esse documento e consolida ele a contabilidade da Previdência e depois se consolida a toda a contabilidade do município, contabilidade geral. E a gente presta conta, a gente informa aos órgãos de controle, inclusive através do SINCONF, né? É um dos instrumentos de prestação de conta. Lá a gente tem o réu, tem mais outros 3 instrumentos que compõem esse sistema. E aí o que é que aconteceu em 2018 ou foi 2019 com relação a esse processo? O Tribunal de Contas não concordou com a metodologia adotada pelo atuário, e envolve até o caso dos professores. Ele verificou que a categoria dos professores aposentados, certo? Proporcionalmente um número maior do que as demais categorias que compõem a massa do fundo financeiro. E os professores têm uma especificidade, eles se aposentam mais cedo. Então, segundo o analista do Tribunal de Contas, essa diferença de idade, né, dos professores poderia impactar no resultado final do estudo atuário, né? E disse que esse estudo, tecnicamente, não alcançou essa segregação de massa, ou seja, separando os professores, né, dentro dessa projeção atuarial, né? O que foi que a gente fez em primeira resposta, né? Pedimos ao terceirizado, né, o consultor atuarial, para ele fazer esses cálculos, incluindo, e ele chegou à conclusão que não muda muito o resultado final, né? Não muda muito o resultado final. Então, sobre isso, a gente fez uma defesa. Na primeira instância do Tribunal de Contas, não concordou com essa defesa, notificou o município que passasse a adotar essa metodologia, segregando a massa dos professores e substituísse, obviamente que eles não podem imputar assim, mas em tese, né, substituísse o estudo atuarial ou escutasse um outro atuário. Coisa que a gente já respondeu também. Olinda faz isso. Olinda não tem um atuário que assina o estudo, mas ela conta também com a segunda recomendação. Mas entramos já com a segunda defesa, né, e já providenciamos a contratação de um outro atuário, que é um atuário, assim, digamos, de uma qualificação mais reconhecida, né, a nível nacional. Se eu não me engano, ele é de Curitiba, né, estado do Paraná. É o que eu posso lhe adiantar, Jesuíno, com relação, vereador, com relação a esse aspecto. Vereador Vinícius Castelo, eu acho que com relação à CIP, eu já lhe respondi, com relação ao SINCONF. Veja bem, SINCONF, a gente precisa, se Vossa Excelência quiser e marcar, a gente pode vir aqui e discutir o SINCONF. Porque algumas rubricas são diferentes desse relatório, que a gente tem a responsabilidade prevista, e eu passo no início toda a base legal, né, que faz com que a gente tenha a necessidade de estar expondo a cada quadrimestre o resultado, né, das metas fiscais, né? Aí tem coisas, tem rubricas aqui que não são contempladas no SINCONF, e tem rubricas no SINCONF que não são contempladas aqui. Como também tem períodos de competência distintos. Então, eu posso estar falando aqui de uma informação referente a um período de competência, que é o exercício 2022, e o senhor está falando aí de informações já colocadas esse ano. Por exemplo, um dos relatórios que alimenta essas informações que o senhor trouxe é o CIOP, que é o relatório da educação, como o CIOPS, que é o da saúde, e ele é bimestral. O que é que significa? Que
o bimestre, janeiro e fevereiro, já está aí na base de informação. E eu não estou falando nada de 2023, entendeu? Então, a gente poderia, aí, se o senhor quiser, em outro momento, falar sobre as rubricas do SICONF. O valor pouco da aplicação na cultura, como também em outras rubricas. Com a apresentação das metas fiscais... Viu, vereador Vinícius Castelo? Me desculpe, mas com a apresentação das metas fiscais, a gente está olhando para o retrovisor, ou seja, eu estou olhando para a LOA e o resultado da aplicação da LOA de 2022, ou seja, a LOA que a Câmara Municipal aprovou. É uma peça originalmente elaborada pelo Poder Executivo, mas discutida e aprovada no seu texto final aqui pela Câmara. Então, eu acho que a oportunidade que a gente tem para discutir a LOA não é nesse momento, mas é logo mais, né? Discutir a LOA de 2024, porque estamos apresentando o resultado da de 2022 e estamos executando a de 2023, que foi aprovada pelos senhores, pela senhora, no ano passado. Então, qual é a oportunidade que nós temos? Inclusive, também está na fala de Márcia, inclusive, né, essas questões de categorias específicas, como a educação, né, a gente pode discutir a LOA de 2024. Né, e logo, logo, a Secretaria Executiva de Planejamento estará, né, provocando as audiências públicas necessárias para a aprovação dos 3 instrumentos, PPA, LDO e também a Lei Orçamentária Anual para 2024. Irmão Bial, obrigado pelas palavras. Eu não consegui anotar nenhum questionamento. Vereador Ricardo Souza, igualmente, obrigado também por ter parabenizado o esforço todo da Fazenda, através da nossa secretária Mirela Almeida, em fazer milagres mesmo, para a gente poder equacionar, atender as categorias todas e de olho aí para não ferir o índice de pessoal. Só para vocês terem ideia, aí o vereador Ricardo Souza sabe que, ele até colocou essa figura, né, de como foi difícil 2017, porque pelo fato da gente ter extrapolado em 2016 o índice de gasto com pessoal no limite prudencial, né, imputa à gestão executiva do município uma série de obrigações para ajustar esse gasto, né? Aí, dentre eles, cortar a hora extra, não dar aumento a categoria alguma, né? Não poder contratar, não poder nomear cargos em comissão novos. Então, uma série de limites. Imagine vocês o que é que nós enfrentamos. Até uma situação inusitada, vereador Vinícius Castelo, que o senhor... Talvez o senhor não saiba, né, mas que a gente enfrentou aqui em 2017 na negociação com o sindicato, em particular com o Sismo. A gestão passada tinha prometido um aumento para a categoria geral, se eu não me engano, de 2%. Aprovou a lei e não deu aumento. Por que não deu aumento? Não foi porque não quis, não foi porque não conseguiu aprovar a lei, não deu aumento porque estourou o limite prudencial. Aí não pode dar o aumento. Tá? Então, a gente iniciou a negociação com o Sismo em 2017, o Sismo pedindo para a gente dar um aumento, implantar um aumento que eles conseguiram na gestão anterior. E a gente foi até impedido, obviamente, né, porque herdamos essa situação. Mas, graças a Deus, né, a gente conseguiu, o ano passado, vencer um desafio de dar 34% para a educação. Esse ano estamos em negociação, tá? Acredito que caminhando para um consenso, né, nessa negociação com o CIPEMOL,
Para a semana, iniciaremos a negociação com o Sismo, já num segundo encontro. Espero que também sejamos todos exitosos. Mas isso tudo, vereador Ricardo Souza, porque conseguimos, né, esse equilíbrio nessa despesa, gasto com pessoal. E vou levar para a nossa secretária Mirela Almeida e para o nosso prefeito esse seu pleito, né? Como enfermeiro, o senhor é o piso dos enfermeiros, né? Agora com a fala de Márcia, e aí eu vou, Márcia Janaína, né? Algumas situações. Olinda tem entregue muito na educação, Márcia. Muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, você colocou aqui Cidade Tabajara. Olinda não tinha uma escola na cidade de Tabajara. Pegamos toda uma área atrás da Brits Albuquerque, parece. Não sei. Certo? Toda aquela área que pertence à saúde, certo? O prefeito mandou transferir para o Fundo da Educação. Certo? A princípio ia dividir, certo? Metade para construir um arquivo da saúde e metade para fazer uma escola. Se eu não me engano, o prefeito já tomou a decisão que é uma escola ali, certo? E já tem projeto, deve estar em processo de licitação e tudo para atender. Exemplos. Aí eu não falo como secretário de Educação, estou falando como secretário executivo da Fazenda, que a gente verifica alguns avanços. Exemplo, Olinda não tinha uma única escola de tempo integral. Uma única escola. Nós temos hoje 5 escolas caminhando aí até o final da gestão de entregar talvez outras 4. Ou seja, Olinda passa a ter 9 escolas de tempo integral. Peixinhos, a senhora falou aí, tem o caso do CAIC, né, que está todo sendo requalificado, inclusive a quadra poliesportiva, o prefeito quer e já mandou esse processo ir para a licitação, certo? Requalificar a quadra do CAIC. E a escola Monsenhor Fabrício, a gente está requalificando essa escola, inclusive já paguei a fazenda, né? Boa parte da requalificação, acredito que mais de 80%. Essa escola é uma escola tradicional, antiga, ali na Avenida Costa Azevedo, deverá, em breve, estar sendo novamente entregue ao morador de Peixinhos, que eu muito me orgulho de ter morado em Peixinhos. E estamos também construindo novas escolas. Olinda está com um projeto, por exemplo, de uma escola cuja técnica de engenharia é uma técnica com uma inovação tecnológica que se der certo, e eu acredito que já está dando certo, vai possibilitar a gente fazer uma série de escolas com o mesmo padrão de construção, né, com essa inovação tecnológica. E a gente deve estar entregando com 6 salas em breve, ainda esse semestre, a inauguração dessa escola. E, por fim, agradecer as palavras do presidente, vereador Saulo Holanda, e dizer que sempre que a Câmara nos convocar, ou quando, por obrigação, em atendimento à lei de responsabilidade fiscal, nós nos faremos presentes aqui nessa Câmara do Olindense, né? Câmara Municipal de Olinda. Obrigado a todos. Eu vou dar a questão de ordem só a um da oposição e um da situação. Aí vocês... Pronto, Vinícius. E vou dar a Ricardo, 1 minuto a cada um. Senhor presidente, queria deixar aqui registrado, junto com o secretário Luciano Brasileiro, a gente teve um questionamento aqui de Janaína, não é isso? Janaína. Ela falou aqui de questão de profissionais para poder servir nas escolas, as merendas. Eu vou solicitar, e tenho certeza que os colegas vereadores aqui
vão concordar com isso. Hoje em Olinda temos cerca de 160 unidades 80 unidades de ensino, 72 escolas, com 8 creches. Vou solicitar que a gente possa, que o prefeito possa mandar para essa Casa Legislativa aqui um projeto de lei para criar 160 cargos comissionados para poder servir as escolas. E eu tenho certeza que os colegas vereadores aqui, ou comissionados ou contratados, que a gente possa ter o estudo do lastro financeiro para que os colegas dessa Casa Legislativa aqui possam aprovar para a gente poder servir melhor as nossas crianças e os nossos alunos e também lá poder estar na ponta trabalhando melhor pela nossa cidade. Então, vou solicitar aqui o estudo da viabilidade para ampliar em 160 profissionais a educação do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. A questão aí é profissional específico para servir mérito. Exatamente. Profissional específico para... Exatamente. Profissional específico para servir merenda. Eu vou solicitar que o prefeito possa estudar a viabilidade de contratar esse profissional. Eu tenho certeza que, se tiver a possibilidade, ele vai mandar esse projeto para essa casa. Eu abri, Jasônio. Eu dei 1 minuto para o pessoal da bancada e 1 minuto para vocês aí. Não. Para uma pessoa só. Vocês 3 aí decidem 1 minuto. Para fazer as condolências finais. Não dá não. 1 minuto já. Eu já deixei cada um falar 6 minuos. E deixa eu dizer, não tem questão de ordem, não. Aquilo ali eu deixei. Aí, senhor presidente, eu vou confirmar, mas o que o vereador está dizendo que ele está enganado, porque audiência pública é discussão. Não, entendeu? o que ele quer dizer, Jasônio, é que não tem questão de repasse de tempo. Ah, entendi. Entendeu? Repasse de tempo é que não existe. O que ele quer dizer é isso. Entendeu? Aí os 3 decidem aí, tem 1 minuto. Eu já dei a Ricardo para encerrar. O senhor 4 anos, o senhor 4 mandatos também não aprendeu ainda. Tem que aprender 4 mandatos sem nenhum projeto apresentado na casa. Vejo que não aprendeu ainda mesmo. Vamos ter 1 minuto aí e encerrar. Aí Jesus vai encerrar. Vou falar agora, já que o senhor é de Águas Compridas, o que foi colocado, senhor presidente, aqui pelo secretário da requalificação, foi comprado, e aí o vereador Misael deve saber, foi comprado um terreno no valor de R$220 mil, e a prefeitura era para construir as gavetas, e daria aí 1.000 gavetas, mas gastaria R$300 mil. E a secretária anterior, ela não quis construir gastar os R$300 mil e preferiu só ter 120 vagas lá, que é justamente as pessoas que foram mortas por Covid. E aí perderam um espaço muito grande para construir. Então, se o vereador, convido o vereador Misael para que a gente possa lá, em Águas Compridas, já que ele falou que a gente não conhece na questão do cemitério, convido o vereador para que a gente possa ir junto no cemitério de Águas Compridas e ver esse espaço que foi perdido, porque a secretária não quis gastar R$300 mil para construir 1.000 vagas, que era um investimento. Então era só isso que eu queria passar, velho. Muito obrigado, senhor secretário. Só para finalizar. Vou finalizar. Vou finalizar. Vou rapidinho. Discussão. Vou só rapidinho. Olha. Só encerrar e vocês conversam. Pegaram 1 minuto para passar a oposição, 1 minuto para a sua ação. Vamos. Então, vamos. Então, só para. Então, só para finalizar aí todas as perguntas, finalizar que foi reconhecido aí essa questão do cemitério, foi reconhecido que foi criado vagas, 120 vagas. Foi criado somente, mas é um avanço, não deixa de ser um avanço, onde a prefeitura também está desapropriando um terreno no Alto da Conquista para poder fazer o 3º cemitério. Isso aí já é real. Então, parabenizar o vereador Jesuíno Araújo, a Jojó e a todos os vereadores que foram lá no cemitério e foi comprovado que foi um avanço. Então, encerro agradecendo ao sindicato, a dona Janaína, a Iane e a dona Márcia pela a presença e participar aqui com a gente, a todos os vereadores, ao secretário Luciano Brasileiro, a toda a secretaria lá, em nome de Mirela Almeida, pelo reconhecimento do trabalho. Eu, em modesta parte da minha posição, eu tenho assim visto durante esses 2 anos como presidente aqui, e vejo o zelo que toda a secretaria e o senhor tem
com o dinheiro público. Então, já fui para várias reuniões lá, fui a última lá, da preocupação de não atingir, não passar ao percentual que é pessoal, que é 51,3, não é isso? Então, você fica no limite prudencial, você trabalha em cima de 48 e não pode chegar a 51,3. Então, parabenizar o esforço lá de toda a Secretaria da Fazenda, parabenizar mesmo, de coração, que essa casa reconhece que o senhor, ali à frente de toda essa contabilidade, é uma pessoa especial, vem tratando bem do dinheiro público de todos os olindenses. Então, encerra essa sessão, convocando a próxima sessão ordinária da gente, no dia 11/4, num horário regimental. Obrigado a todos e fiquem com Deus.